que me chamou, né? Falou que não pôde, que precisou faltar. Foi tu, Matheus? Que faltou a aula passada e... Não, professor. Não, né? Acho que fui eu, professor, na Foi, Gleice. aula passada. Tranquilo, então. A gente vai fazer uma revisão de 1 ou 2 minutinhos rápido. E aí a gente abre para dúvidas e já mete ficha na parte de hoje, tá? Lembrando que nessa disciplina de processo didático, né, planejamento e avaliação, nós estamos, nesse momento, trabalhando algumas metodologias, né, que a gente pode utilizar. Então, deixa eu abrir aqui o PowerPoint da última aula. A primeira metodologia que a gente trabalhou, né, nesse processo aqui, foi a da abordagem temática, né, de você selecionar um tema e, a partir desse tema, você desenvolver toda a ideia. Por exemplo, a gente citou aqui a ideia podem ser abordados daí. Nós abordamos também temas como robótica, né, e como a física pode emergir também daí, né? Então, você pode selecionar alguns temas, e como a gente falou, né, esclareceu na aula passada, não são temas necessariamente de física, totalmente de física, mas são temas mais gerais e que, a partir desses temas, a gente vai verificando a física. Por exemplo, horta. Horta é um tema, né? Plantação. Mas, a partir desse tema plantação, a gente pode trabalhar a natureza da luz, a gente pode trabalhar aquela dualidade onda-partícula da luz, a gente pode trabalhar a ideia de ondas, como ondas eletromagnéticas, né? A gente pode trabalhar efeito fotoelétrico, a gente pode trabalhar vários conteúdos de física dentro daquela temática. Então, esse foi o primeiro, né? O primeiro que a gente utilizou aí. Primeira metodologia. A segunda metodologia, que no caso a gente trabalhou na aula passada, deixa eu ver se eu estou procurando aqui, só um instante. Pronto. Foi os 3 momentos pedagógicos, né? Foi desenvolvido aqui por 2 físicos, né? O Demétrio Delizoikov e o José André Angotti, né? Eles vão desenvolver esses 3 momentos pedagógicos. A gente viu aqui mais ou menos a história, né? O histórico. Tem vários autores que trabalham a abordagem temática, uma deles é o Paulo Freire, e, a partir dessa ideia, dentro da alfabetização, né, esses 2 físicos aí vão tentar propor, beleza, e se a gente pensar na ciência, na física, de que forma a gente poderia trabalhar um tema e discutir a física desse tema, né? Então, tanto que se você pegar, por exemplo, tem vários livros que eles desenvolvem, o Griffith é muito baseado neles. Conhecem esse livro de física, Griffith? Deixa eu pegar aqui para vocês. Alguém aí conhece? Já viram esse livro, hein? Já ouviram falar desse livro, pessoal? Já ouviram esse nome, Griffiths? Já? Não, professor. Não? Beleza. Deixa eu pegar aqui. Porque nesse livro eles trazem uma abordagem justamente desse tema, e, a partir desse tema, ser elaborados os conteúdos científicos aí. Por exemplo, você pode trabalhar a ideia de
de energia sustentável, né? E você discutir toda uma questão de... Aqui achei. É esse aqui, ó. Essa é a imagem deles. Eu quero pegar por dentro, porque por dentro fica melhor para mostrar para vocês. Deixa eu postar aqui. Esses são Física 1, Física 2, Física 3. Já é um pouco antigo, tá? Mas na época foi muito interessante. Esse tipo de trabalho aí, desse livro, é justamente a partir das discussões aí do Demetrio Derizoikov e do Angot. Essa noção de abordagem temática e dos 3 momentos pedagógicos, né? Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui. O livro, pelo menos alguns exemplos. Então, eles usam muito elementos do dia a dia do aluno, e aí fica mais fácil para ele conseguir compreender a física dentro desse cotidiano. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. É só procurar aqui, pessoal. Só um instante. Acabou surgindo agora esse exemplo. É interessante a gente trazer alguns exemplos de livros e de coisas, porque aí vocês conseguem, pelo menos, ter uma noção de exemplo daquilo que a gente está abordando. Que a gente tem o hábito, por exemplo, de conhecer só um tipo de livro, né? E também a gente fica muito... A gente acaba não conseguindo pensar para além, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que tem... Eu consegui... Deixa eu ver aqui. Não consegui. Só um instante. Pois bem, enquanto eu tô procurando aqui, eu vou falando, tá? Então, a gente trabalhou aí essa ideia dos 3 momentos pedagógicos. E aí, ela é como se tivesse 3 etapas no processo, né, do nosso ensino-aprendizagem de física. O primeiro, eu não consegui achar, mas é interessante. Depois se vocês podem procurar na biblioteca, aí provavelmente vocês vão encontrar esses livros. É interessante vê-los, tá? Depois você dá uma pesquisada aí. Grife. Gref, tá? Eu vou deixar aqui de stand-by, só para a gente continuar no conteúdo aqui. Da aula passada, no caso, né? Vocês vão ver, pessoal, que essas metodologias, às vezes, elas vão se repetindo. Então, você pode usar uma metodologia e automaticamente depois usar uma outra que englobe essa metodologia que você estava usando. E por aí vai. Ou seja, você pode pegar uma metodologia e colocar ela dentro de outra. Então, aqui nós temos os 3 momentos pedagógicos da última aula. Quem faltou aí, só aceitar aqui mais uma pessoa. Quem faltou aí, então, verifique aí. Então, a ideia dos 3 momentos pedagógicos que a gente trabalhou, sejam bem-vindos aí, pessoal. Então, na aula passada, a ideia dos 3 momentos pedagógicos foi esse aí. Você tinha esses 3 momentos. O primeiro momento era o momento de uma problematização, né, que você ia trazer um problema para o estudante. Depois você ia organizar esse conhecimento, que é geralmente aqui que a gente já trabalha a parte da física. E depois eles iam aplicar esse conhecimento, solucionando aquele problema inicial e também sendo capaz de solucionar outros problemas, né? Então, aqui, por exemplo, na ideia da problematização, é isso aqui que está escrito lá na literatura deles, tá?
que corresponde à problematização inicial. Identificar as interpretações que os alunos têm sobre a situação significativa abordada. Então, você vai apresentar o problema ou o tema que você vai estar discutindo com eles. E aí, eles vão perceber que eles não dão conta de solucionar aqueles problemas, né? E aí, você vai para a organização do conhecimento. Nessa organização do conhecimento, acontece isso aqui. No segundo momento, se dá a organização do conhecimento. Momento em que o professor seleciona quais conhecimentos científicos são pertinentes para dialogar com as questões apontadas pelos alunos e pelo professor. Então, por exemplo, vai trabalhar luz na cidade. E aí você... Só que eles... Essa é a apresentação do problema inicial. Luz na cidade. Para as pessoas entenderem como é que funciona a iluminação, o fornecimento de energia, né, elétrica, a distribuição de energia elétrica. Então, só que eles vão perceber que eles não vão dar conta de compreender aquilo. Então, aí eles vão para a organização do conhecimento. Aqui na organização do conhecimento que a gente vai trabalhar, por exemplo, o que é uma corrente elétrica, na ideia da luz da cidade. O que é uma onda eletromagnética, vocês podem querer abordar isso. O que é uma carga elétrica. São vários conteúdos físicos que podem ser abordados a partir dessa problematização inicial que é luz na cidade. Então, um professor de matemática, por exemplo, pode trabalhar outras coisas aqui. Você é de física, vai trabalhar outras coisas, mas tudo dentro dessa luz da cidade. A professora de geografia vai trabalhar a questão territorial ali, mas aí você vai trabalhar dentro da organização do conhecimento da sua área, você vai trabalhar aí detalhes da física dentro daquele problema inicial, né? Aqui você tem, por exemplo, o exemplo que a gente deu na aula passada, né? Que eu dei o exemplo do navio, né? Por exemplo, um problema inicial interessante seria esse. Está aqui um problema inicial. Por que o navio não afunda? Isso é um problema inicial. E aí, para que a pessoa consiga responder isso, por que o Titanic não afundaria, né? Foi criado para não afundar. Aí sim, ele não afunda por vários motivos. Aqui eu dei um exemplo aqui do Mar Morto, né, lá de Israel. Como a água ela tem muito sal, então a gente tende a flutuar. E as pessoas tiram muito foto assim. Mas no caso do navio, tem várias coisas físicas. Tem ideia de densidade, né, massa, volume, por aí vai, que vai influenciar no não afundamento do navio. Depois de você trabalhar toda a física, aí você vai para a aplicação do conhecimento. Nesse momento aqui, a etapa em que o aluno, de posse do conhecimento científico, compreendendo várias coisas de física ali relacionada àquele problema inicial, ele faz uso desse conhecimento para compreender outras situações que não a inicial, ou seja, para estabelecer relações e fazer extrapolações para outras questões. Então, não apenas ele vai dar conta de entender como é uma distribuição elétrica, mas ele vai entender por que, por exemplo, na cidade tal dá problema de luz elétrica, entende? Porque ele já tem uma noção mais geral. Então, esses são os 3 momentos pedagógicos aí. Problema inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. Aí, na aula passada, a gente trabalhou como é que eu poderia trabalhar isso, não de uma forma mais ampla, né, como um projeto, assim, mas se a gente pudesse trabalhar em uma aula apenas. Aí eu dei o exemplo para vocês do café, né? O café aqui você tem como um problema inicial. E aí eu pergunto, o problema inicial é esse para os alunos. Por que o café, depois de um tempo, esfria? Eles não vão saber responder fisicamente, mas aí agora a gente vai para a organização do conhecimento. Aí a gente vai explicar a noção de temperatura, né? O que é calor, a gente pode falar sobre propagações de calor, a gente pode falar sobre a lei zero da termodinâmica, que quando um corpo A tem a mesma temperatura do B e o B tem a mesma temperatura do C, ambos estão em equilíbrio térmico entre si também, ou seja, A e C também têm a mesma temperatura. Aquela noção de equilíbrio térmico, você vai escolher quais são os elementos da física que você vai abordar nessa organização do conhecimento, né? Vários outros temas que você pode abordar. Por fim, agora o aluno compreendendo essa ideia de o que é temperatura, do que é calor, que aquele que tem maior temperatura vai fornecer calor para o que tem menor temperatura, agora ele vai conseguir responder o problema inicial, que era por que o meu café esfria? Meu café esfria porque depois de um tempo ele troca calor com o ambiente.
como ele está mais quente que o ambiente, então ele vai fornecer calor para o ambiente. O objeto de maior temperatura, meu café, está fornecendo calor para o objeto de temperatura menor, o ambiente que ele está envolvido. Até que eles entrem em equilíbrio térmico, ou seja, o café vai diminuindo essa temperatura. Aí ele tanto consegue explicar esse fenômeno, quanto agora ele consegue entender outros fenômenos por causa de tudo isso que ele aprendeu aqui. Ele consegue entender por que uma água, quando colocada no congelador, ela congela, por que um frango, quando tirado do congelador, descongela e por aí vai. Né? Então foi isso que a gente trabalhou. A ideia dos 3 momentos pedagógicos e foi basicamente isso. Aí a gente liberou vocês para falar sobre a experiência de vocês em relação a esses 3 momentos pedagógicos. E aí eu pergunto para vocês, em relação a isso aqui, a essa noção aqui, de o primeiro momento ser um problema inicial que você vai trazer, nesse caso aqui do café, né? O segundo momento, a organização do conhecimento, que você vai trabalhar todos os aspectos científicos relacionados a isso, que vai ajudar ele a resolver esse problema inicial. E o terceiro momento, a aplicação do conhecimento, em que ele vai tanto resolver o problema inicial, quanto ele vai extrapolar, ou seja, ele vai resolver outros problemas que vierem a acontecer. Tá? Então, em relação a isso, ficou claro esses 3 momentos pedagógicos? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? É isso aí que a gente tinha solicitado aí, Gleides. Então, se tu quiseres comentar a respeito, fique à vontade. Não, ficou claro, sim, eu entendi. Beleza? Então, antes de a gente ir para a próxima abordagem, eu vou apenas pincelar 2 aqui que são muito interessantes, mas que elas não são consideradas necessariamente uma metodologia específica. Elas são recursos que a gente utiliza. Elas, para alguns, é metodologia, tá? Mas eu não considero necessariamente metodologia, porque você pode acoplar elas em outras metodologias. Então, elas fazem parte dessas outras metodologias. A primeira que eu vou citar aqui, que a gente trabalhou muito quer dizer, vocês comentaram muito na aula passada, né? E na aula retrasada também. Deixa eu só abrir aqui minha lousa. Cadê? Então, uma que vocês citaram bastante é experimentos. Deixa eu colocar aqui experimentos. Eu quero perguntar para vocês, em relação a esse tipo de abordagem aí, experimentos, ou experimentação, né? Como tem sido a experiência de vocês em relação a isso? Seja ou dando uma aula num estágio, sei lá, ou trabalhando, ou recebendo uma aula com isso. Vocês já tiveram experiência em trabalhar com experimentos e foi positivo, foi negativo? Como é que foi a experiência de vocês? Um de cada vez, tá, pessoal? Um de cada vez. Professor, Diga lá, Matheus. eu vou falar então sobre a minha experiência no ensino médio. Beleza. Porque assim, no ensino médio, né, a gente aprendeu bastante, aprendeu entre aspas, né? O professor falava sobre os conceitos, aí só que a gente não entendia direito. Aí o que provocou curiosidade mesmo, uma certa vez, né, para a gente se aprofundar mais no assunto, foi que a gente foi em uma feira de ciências. Aí lá haviam vários experimentos, era sobre eletricidade, e inclusive eu acho que eram experimentos, né, que estavam relacionados à física 2, porque tinha questões de gravitação, termodinâmica, de ondas lá. Aí tudo isso, né, motivou bastante a gente, né, a querer mergulhar mais para entender o assunto de verdade. Não mais, né, porque geralmente, pelo menos em todo o meu ensino médio, em questão ao ensino de física, foi
foi uma coisa muito superficial, assim, a gente não entendia para que aquilo servia, né? Tá, beleza, tem velocidade, ele quer que a gente calcule a velocidade, mas no carro já tem um velocímetro, né, indicando a velocidade. Aí a gente não tinha uma motivação mesmo boa, assim, para estudar de verdade. Aí eu acho que esse foi um dos problemas, assim, que meio que tirou, né, o nosso interesse também na disciplina. É a falta de motivação, né? Como eu vi aí nos desenvolvimentos pedagógicos, né? Uma das primeiras aí também era dar uma motivação, assim, instigar, né, a curiosidade para o conhecimento científico. Bom, essa foi uma pequena experiência que eu tive. Beleza. Mais alguém quer comentar aí sobre a sua relação com experimentos? Se foi boa, se foi negativa, como foi? Um de cada vez aí, pessoal, um de cada vez. Muita gente falando ao mesmo tempo. Tá dando para ouvir aí. Professor, É só falar assim, gente. Olha, não. Pode seguir, professor, que aí eu complementando aí que o continuo. Matheus falou, eu achei bem interessante esse comentário dele, porque, querendo ou não, o experimento ele chama bastante atenção, porque eu vejo que, pelo menos na parte do ensino médio que eu estudei, os professores, tinham alguns professores que eram bem acomodados, entendeu? Eu acho que isso acontece bastante. Então, eles estão ensinando aquele básico do básico ali e pronto. Se o aluno quiser, ele que procure. Pelo menos não foi o que aconteceu comigo. Sendo a situação dos experimentos, logo quando eu iniciei no curso, a gente teve química experimental, se eu não estou enganado. Quando a professora dava aula, a gente não entendia praticamente nada. Mas depois, quando a gente ia para o laboratório já e pegava aqueles instrumentos e a gente mesmo começava a ver como funcionava, aí quando ela voltava para lá a gente já conseguia entender. Então eu acho que a situação dos experimentos ajuda bastante, pelo menos para mim, né? No Sim, entendimento. sim. É isso. Beleza. Tá bom. Mais alguém quer também comentar aí? Tá bom, então. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vocês já ouviram falar daquele mundo de Bigman, né? Vocês lembram dessa? Ou eu que sou muito velho e Não, professor, nunca ouvi falar. nunca ouvi. Eu nunca ouvi falar. É como se fosse o. Hoje você conhece o Manual do Mundo, né? Que é aquele camarada que faz várias coisas, né? De mecânica e tudo mais. Isso aí vocês conhecem, né? Manual do Mundo. Isso é mais recente no YouTube, né? Conhecem esse? Manual do Mundo, não? Pelo menos esse, mais recente. Sim, sim. Sim, né? Pois é, o mundo de Bigman é bem antigo, mas ao mesmo tempo é muito interessante, porque ele vai dando vários exemplos. Deixa eu, por exemplo, pegar um aqui que eu acho muito legal, que explica direitinho o método científico, mas ele faz outras coisas também. Ele vai explicando, por exemplo, fazendo experiências, é muito interessante. Deixa eu abrir aqui para vocês. Como para vocês perceberem que isso é muito antigo, a ideia do experimento, tá? Só que eu acho que por muito tempo a gente ficou meio dividido assim. Assim como na física
existe, né, a galera da parte experimental e a galera da parte teórica. Eu acho que a gente acabou fazendo isso um pouco no ensino, dividindo um pouco. Olha, e aí, tu é mais de fazer experimento, tu é mais de fazer conta? Então, aí a gente acaba perdendo a oportunidade de desenvolver os dois, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como, desde aquela época, já é trabalhado isso aqui. Aqui ele vai falar de método científico, mas ele vai usar alguns exemplos aqui. Deixa eu só compartilhar e desligar aqui meu áudio. Tem vários modos de descobrir coisas. Às vezes é por acaso. Foi assim, aliás, que a penicilina foi descoberta. Mas às vezes há métodos da nossa loucura. Esse método é o método científico. Método científico é o método como os cientistas usam ideias e informações para resolver problemas e responder perguntas. É o método que usamos aqui no mundo de Bigman. Pois muito bem, vamos começar com uma pergunta. Porque é assim que os cientistas trabalham. Rosie, quem quer saber o quê? Certo. César, condutor de usina distante, pergunta. Não. Ele é de usina distante. Então, usina distante pergunta. Querido Bigman, será que a água salgada conduz a eletricidade? Este é o primeiro passo do método científico. Definir um problema ou fazer uma pergunta. A minha pergunta é: será que a água salgada conduz eletricidade? Todos a bordo! Oi! Bem-vindos a bordo de um fio elétrico. Conduzir eletricidade significa permitir que a energia elétrica ande como meu trem. Como acontece com o meu trem, se o trilho quebrar, a eletricidade não vai adiante e não pode realizar o seu trabalho. Passo seguinte: eletricidade! O segundo passo no método científico é propor uma hipótese. Hipótese é um palpite. Um chute. É, um chute. Vou chutar que a água salgada vai conduzir a eletricidade. O passo seguinte é o teste da minha hipótese. Para testar as hipóteses, usamos as experiências. Uma experiência é o jeito de saber se o chute é certo ou errado. Vamos criar um pouco de eletricidade. Este aparelho é o meu teste condutor de eletricidade marca Bigman. Quando eu toco os dois arames assim, a lâmpada se acende! Muito eletrizante. Sabe, Leo, dá para sentir a eletricidade no... Pessoal, como aí no chat, né? Perceba que é um conteúdo teórico, ele está discutindo, por exemplo, como é que funciona o método científico, mas para exemplificar cada parte do método, ele vai usando experimentos. Ele vai explicar todo o método científico a partir de um experimento que ele vai utilizar aí. Então fica muito mais claro, ou seja, é claro que o experimento aí, ele está servindo para um propósito, ele é como se fosse uma ferramenta, né, que você utiliza para solucionar um determinado problema, para poder apresentar aquele conteúdo de uma forma mais compreensível, né? Bora só ver um pouquinho mais. Não é no ar, Dan. Você está ligado aí na tomada. Ai, como eu consegui fazer isso? A lâmpada acendeu porque eu fechei o circuito. Uma volta! Não lhe parece óbvio? É óbvio, mas importante. Porque aprendemos que se houver alguma coisa entre os dois fios e uma lâmpada acesa, esta alguma coisa conduz a eletricidade. Mas só dá certo com alguma coisa certa. Excelente, Rosie. Obrigada. Seu cérebro merece nota 10. Lester, água salgada, por favor. Obrigado. Esta coisa teste condutora é alimentada por 2 pilhas de 6 volts. Assim, eu não corro o risco de tomar um choque quando eu juntar os fios aqui. Só desse jeito é que se pode fazer experiências com água e eletricidade. Um problema. Por causa desse erro, temos certeza de que não é o sal e conseguimos restringir o número de soluções possíveis. Não, Lester, a beleza da coisa está aí. Para o método científico, o erro não é um problema.
Por causa desse erro, temos certeza de que não é o sal e conseguimos restringir o número de soluções possíveis. Oh, muito obrigado, Bigman. Já estou me sentindo melhor. Ótimo. Então agora vamos tentar a água. Olhe e chore. Por favor, Ney, me consiga um pouco de água pura. Muito obrigado. Certo? Vamos ver se é água. Ah, vejam, a luz não acendeu. Então também não é a água. Vou minha hipótese com minha própria água salgada, dissolvendo água e sal. Vou testar minha hipótese com minha própria água salgada, dissolvendo um pouco de sal na água quente deste jeito. E misturando... É que ele vai falando e vai usando os termos, né? Que ele Muito vai bom. explicando, hipótese, tudo isso. A luz acendeu! Minha hipótese inicial coincide com os resultados da nossa experiência. Daí, podemos tirar uma conclusão. A água salgada é condutora de eletricidade. E se a experiência tivesse provado que a água salgada não é condutora de eletricidade? Bom, se os resultados não confirmam nossa hipótese, temos de trocar de hipótese. Por exemplo, poderemos recomeçar a partir da hipótese de que a água salgada não conduz eletricidade. Mas nesse caso não é preciso trocar de hipótese. Mas se a água não conduz eletricidade, por que não posso secar o cabelo com o secador na banheira? Ah, bom, é porque as glândulas de suor que temos por todo o corpo liberam sais. Qualquer água que toque a nossa pele vira água salgada. E a água salgada conduz eletricidade? É chocante, não é? Bem, isso explica o problema do cabelo dele. Assim aprendemos um dos modos pelo qual os cientistas fazem descobertas, usando o método científico. Definem um problema, formulam uma hipótese, testam a hipótese através de uma experiência, chegam a uma conclusão e, quando necessário, formulam outra hipótese. Então, apesar de ser bem antigo, vocês percebem que já era bem utilizado, né? Agora, uma proposta que eu tenho para fazer para vocês é, ao invés de vocês demonstrarem o experimento para os alunos, seria interessante que vocês permitissem com que eles apresentassem um experimento, entendeu? Deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma tarefa que quando eu estava trabalhando com pressão com os alunos, eu pedi para que eles pudessem fazer, tá? Então, foi uma série de apresentações. A ideia era mais ou menos assim, a gente trabalhava o conteúdo, paralelamente, eles faziam um experimento, né, de pressão. Então, tá aqui, o primeiro rapaz que trouxe o experimento foi esse aí, né, ele ia falar de pressão usando essas ferramentas aí. Está um pouco baixo, não vai dar para ouvir, mas ele está falando aí a respeito daquele conceito de pressão, né, matemático, pressão igual ao módulo da força sobre uma área, né? E pela área de contato daquele prego, né, for menor em relação a... Por exemplo, essa garrafa. Em relação a esse tijolo, essa madeira que ele está usando, então, consequentemente, a pressão vai ser maior, né? Porque a área é inversamente proporcional à pressão, ou seja, quanto menor a área de contato, maior a pressão. É por isso que quando ele bate, olha aí, como o professor aí está sugerindo para que ele batesse, ao invés de usar um prego, usar uma garrafa. A área de contato da garrafa em relação à madeira é muito maior. Como é maior, como a pressão é inversamente proporcional à área, por ser maior, a pressão é menor. É por isso que você tem a possibilidade de um elemento que seja mais fino perfurar, enquanto uma garrafa como essa grossa não consegue fazer isso. Então, ele está explicando
esse fenômeno aí, entendeu? Esse conceito de pressão em relação a módulo da força dividido pela área. Deixa eu pegar um outro aqui. Então, isso aí foi interessante porque era eles que estavam apresentando, entendeu? E por mais que eu seja professor, ou você seja professor, eles vão conseguir encontrar experimentos muito mais interessantes do que a gente, pelo incrível que pareça, que eles sabem fuçar. Então, às vezes, eles vão encontrar demonstrações daquele fenômeno muito mais intrigantes. Deixa eu só mostrar um outro para vocês aqui. É uma sequência, tá? Deixa eu abrir assim, porque aí não vou precisar fechar depois. Esse aqui eu vou deixar explicando que está um pouquinho mais alto. É interessante esse aqui. Provavelmente você já conhece. Você já sabe o que vai acontecer, né? Conhece mais ou menos esse experimento aí? Vejam e depois me falem, tá? Tem mais algodão? Já conheciam esse aí do ovo, que o ovo consegue atravessar? Não foi 100%, porque ele não atravessou, mas só foi um detalhezinho aí. Já conheciam essa da garrafa, que o ovo entra, né? É bacana. Então, aí ele vai fazer a explicação dele. Não sou eu que vou fazer a explicação. Eu só vou... se houver necessidade de sei lá, não ficar perfeita a explicação, né? Eu posso dar uma ajuda para ele em relação à explicação, mas é ele que vai apresentar. Então, isso é interessante porque eles vão participando, tá aqui ele explicando. Ao nosso redor, a gente não percebe, mas a todo momento nós temos uma pressão atmosférica. Ao nosso redor, a gente não percebe, mas a todo momento nós temos uma pressão atmosférica. A experiência diz que aqui dentro tem uma pressão diferente da pressão daqui de fora. E quando aqui dentro esfria, a pressão daqui é tão mais forte do que a daqui de dentro que o ovo é empurrado para dentro da garrafa. Aí ele vai dar a explicação e tal. A gente sabe que, como você tem ali uma queima, né? Você tem uma queima do oxigênio, ou seja, o ar ali dentro da garrafa é consumido, consequentemente a pressão ali dentro vai diminuindo, porque você tem menos moléculas de ar ali, que parte da molécula de ar foi consumida. Consequentemente, as moléculas de ar fora acabam empurrando com maior pressão, né? Provocam maior pressão para dentro, ou seja, a pressão externa se torna maior que a pressão interna. Uma variação desse aí foi de uma moça aqui também que fez a mesma o mesmo tema, né? Só que ela trabalhou sem ovo, né? Sem comida. Que ela trabalhou isso aqui, ó. Ela trabalhou com uma bexiga e a partir da bexiga estava se batendo, aí eu coloquei o balão e a garrafa, o ar dentro dela ficou quente, as moléculas estavam se batendo, aí eu coloquei o balão e agora as moléculas estão ficando calmas e a pressão está baixando. E nisso o balão vai ser segurado para dentro, entendeu? Aí para acelerar a gente coloca mais água.
esfriar. Ó. Aí o ar atmosférico faz força e o balão cresce aqui, já que a pressão aqui está baixa. E ele vai crescer até ele ficar em equilíbrio com a pressão daqui de fora, entendeu? Esse é o experimento. Entendeu? Então, nesse caso aí, é a mesma ideia que ela fez. Ela primeiramente pega uma água, ferve uma água, coloca uma água quente na garrafa. Bem-vindo aí, Douglas. Coloca uma água quente na garrafa e tal, aí fica quente, né? Aí depois ela coloca a bexiga e aí depois ela coloca uma água gelada para gerar um choque térmico ali, né? E diminuindo, né, a temperatura ali dentro. E aí, consequentemente, à medida que vai diminuindo a temperatura ali dentro, a pressão vai diminuindo, né? E aí a pressão interna. E a pressão externa vai empurrando a bexiga, que estava normal, ela vai entrando, a bexiga vai crescendo para dentro da garrafa. Então, a proposta que eu estou trazendo para vocês é no momento em que vocês estiverem trabalhando o experimento, independentemente se for dentro de outras metodologias, é sempre dar a oportunidade de eles fazerem. A não ser que o experimento seja muito perigoso mesmo, entendeu? Mas sempre deixem eles fazer, porque aí eles vão compreender melhor. E é interessante que, à medida que um vai apresentando para o outro, porque na explicação, às vezes, vai rolando assim novas perspectivas em relação àquele tema. Um outro tema que eu não vou mostrar agora aqui, mas é aquele simples, né, da água. Você coloca um copo, foi um dos experimentos que uma decidiu levar, uma aluna. Pega o copo d'água, coloca lá o papel e você vira, né, com papel. Depois você tira a mão, só que o papel continua ali. E aí ela trouxe aquela explicação a respeito da pressão atmosférica que também vem de baixo, né? Ela vem por todas as áreas ali, por todas aquelas partes do copo, inclusive uma pressão atmosférica que vem de baixo. E aí ela faz a explicação e tal. Então, é interessante trazer essa possibilidade, né? Não esquecendo, né, pessoal, que a gente tem também o uso de simuladores, para quem está usando, para quem está assistindo às aulas de práticas pedagógicas, a gente tem trabalhado muito a ideia de simuladores, né? Às vezes não dá para você trazer experimentos, todos os experimentos que você quer. E mesmo que não dê para trazer todos os experimentos que você quer, que dê para trazer todos os experimentos que você quer, é interessante você possibilitar novas formas de enxergar aquela experiência ali, aquele conhecimento. Então, aqui é um simulador FET que a gente está trabalhando nas práticas pedagógicas. E aqui, por exemplo, nesse site aqui, você tem várias opções de física, química, matemática. Então, você pode trabalhar experimentos através de simuladores. Você vai simular um experimento aqui. Eu vou dar só um exemplo, que a gente tem trabalhado bastante isso em práticas pedagógicas. Eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Então, você pode, por exemplo, criar um circuito elétrico, em que, por exemplo, se você criar um circuito elétrico, e é interessante que você faça isso nas suas aulas, mas se você cria um circuitozinho elétrico para demonstrar ali que uma lâmpada acende, é uma coisa. Mas se você possibilitar que os teus alunos enxerguem como é o movimento dos elétrons, como é essa passagem, você pode criar, por exemplo, um circuito aqui, para eles enxergarem como é o funcionamento disso dentro, né, de um circuito. Então, você pode brincar com eles, por exemplo. Olha aí, pessoal, a gente vai querer ligar a lâmpada. Bora ligar a lâmpada. Aí você pergunta, mas por que não está ligando a lâmpada? O que falta ligar a lâmpada? Aí você vai lá no interruptor da sala de aula, lá no botão. Aí você aperta. É isso aqui, gente. Isso aqui liga e apaga, né? Então, será que se a gente colocar um interruptor aqui, vai solucionar o problema? 1, 2, 3 e pronto. Não solucionou. Ou seja, você vai estar relacionando esse simulador com a realidade ali. Você está fazendo um experimento. Você está demonstrando o que acontece dentro de um circuito a partir das discussões que você está ali na sua sala.
Aí você pega, não está faltando alguma coisa, você pede para eles olharem e observarem o que está faltando. Pode ser que alguém fale, pode ser que alguém não fale. A bateria está faltando. Que ela que vai fornecer essa possibilidade da produção da corrente, né? Pá. Agora a corrente elétrica está passando. Eles estão vendo ali que a lâmpada acendeu. Isso aqui pode ser ter um teste para eles perceberem antes de fazer, por exemplo, um circuitozinho. Ou até mesmo depois, né? Aí você... Mas o que produz essa corrente elétrica? Lembra? Aí você pode falar o que você viu. A ideia da tensão está aqui, ó, DDP, ó, a diferença de potencial. A tensão também, né? A tensão é o que produz a possibilidade de corrente elétrica. Tanto é que quando eu zero a tensão, não tem corrente elétrica, né? Isso tem a ver com a lei de Ohm, né? A relação entre DDP, corrente. E aí, quando eu... E um próprio conceito de corrente elétrica, né? Quando você tem quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica. Quanto menor a tensão, menor a corrente elétrica. Agora está com 120 volts, né? E aí, beleza. Então você pode brincar, você pode montar o circuito, você pode... beleza, agora está trabalhando com série, paralelo, como associar. Tem gente que acha difícil. A gente está fazendo com o pessoal de 2020, 2021, a galera daí da graduação, um dos temas que eles mais... A ideia era mais ou menos assim, a gente selecionar qual é o tema que eles mais odeiam, que eles não suportariam dar aula, dariam aula com raiva. E teve alguns que escolheram a ideia de associação de resistores. Mas você pode demonstrar, por meio de uma experiência no simulador, essa associação. Como? Você pode associar mais de uma lâmpada. Você pode fazer uma associação em série, aí você vai mostrar como é uma associação em série. Mas também você pode criar aqui um circuito em paralelo. Aí depois você vai trabalhar, você pode pegar um resistor aqui e colocar para explicar o que é um resistor. Aí, né, um resistor ele vai resistir aquele movimento de corrente. Ó. Antes estava rápido a corrente elétrica, agora está mais devagar. Aí você pode aumentar a resistência aqui em ohm. Ó. Quanto maior a resistência, a primeira coisa que muda é a cor, porque cada resistor tem uma cor. Você pode identificar o tipo daquele resistor, o tamanho daquela resistência, pela cor que ele tem. E quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica, porque a resistência, o resistor ele resiste à passagem de corrente elétrica. E quanto menor a resistência do resistor, menor é essa passagem de corrente. Aí você pode associar esses resistores. Você pode criar aqui, por exemplo, uma associação em paralelo, né? E por aí vai. E você pode demonstrar, isso vai ficar muito mais fácil do que você só fazer aquele desenhinho. Aí depois que você terminar de explicar, aí você pode mudar. Olha lá o nosso desenho, pessoal. É isso que a gente faz, ó. Aí você vai explicar, ó. Olha o resistor aqui que aparece no circuito, naquele desenho que ele vê no livro. Olha aqui a fonte, né, a bateria. Ou seja, ele vai conhecendo aquele conteúdo, aquela associação de resistores, que é a resistência equivalente. Lembra que a gente vai ver quanto vale a resistência equivalente numa associação em série e numa associação em paralelo. Mas aí você pode trabalhar esse comportamento aqui experimental, para que ele consiga visualizar o que está acontecendo, para que ele não veja um circuito desse com o negócio aqui e não saiba. Aí você pode associar os resistores, você pode fazer vários, né? Pronto. Associação de resistores em quê? Aí vai pedir para eles falar, aqui está em quê? Em série. Aí, pessoal, então montem em paralelo aí, vê o que acontece. Aí vocês vão identificar, vai ser identificado lá que vai ter casos em que a corrente vai ser a mesma, vai ter casos que a corrente vai ser distribuída, né? Por exemplo, você pode tentar aqui fazer uma corrente distribuída aqui, ó. Isso é uma associação de resistores. Então, vê como é um experimento que não dá para ser demonstrado perfeitamente. Olha aí, ó. Mas você percebe que aqui, ó,
Deixa eu... né? Você tem uma diferença de velocidade, não tem? Parece que as cargas elas estão mais rápidas em alguns pontos do que outros. Quando a associação era apenas em série, não. Parecia que essa parte aqui percorria a mesma que essa aqui. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma distribuição de corrente. Porque aqui tem um paralelo aqui, desses resistores. Se eu colocar um outro resistor também aqui, pronto. Agora você percebe mais claro ainda que quando chega nesse momento aqui, a corrente elétrica se distribui aqui e aqui. Deu para entender, pessoal? Como isso pode ser usado como um experimento também. Você pode deixar assim. Quando você já estiver trabalhando com desenhos no quadro e tudo mais, para mostrar a fonte, você coloca isso aqui. Às vezes o camarada só coloca isso aqui, olha isso aqui, pessoal, isso aqui é a fonte, tal. E aí o estudante nem compreende. Mas se você já começa por aqui, fica muito mais prático para ele, muito mais fácil de ele compreender que esse desenho aqui é uma bateria. Tudo bem, pessoal? Olha aí como a corrente elétrica ela se distribuiu, ela está, parece que menor nesses dois pontos aqui. Tá? Porque a resistência equivalente numa associação em paralelo como essa aqui é diferente da associação em série. Tá? Aqui você tem 4 resistores no total, né? Mas se eu pegar esse resistor, esses outros dois e colocar aqui, olha aí. Você vê que a corrente é a mesma, né? Só que pelo fato desses resistores eles estarem aí em série, é como se eles estivessem somando, né, a resistência dessa corrente, resistindo a essa passagem de corrente desse processo todo aqui. Beleza? Tudo certo? Algum comentário em relação a isso? Cara, isso é muito útil, muito, muito útil. Pode ser usado também no momento dos experimentos de vocês. O próprio Einstein, ele utilizava experimentos mentais. A gente não trabalha muito com isso, né? Mas até a mente, ela possibilita experimentos. Por exemplo, quando o Einstein ia discutir a mecânica quântica, né? Que estava surgindo lá na... Vocês sabem como é essa história aí? O Einstein, na hora de discutir sobre a incompletude da mecânica quântica que estava surgindo com o Niels Bohr, com Heisenberg, com aquele pessoal todo ali, que era conhecido como a teoria de Copenhague, né? Que era o grupo ali de Copenhague que estava trabalhando nisso. Ele propôs um modelo mental de experimento. Então, a gente acha, às vezes, que experimento é só você pegar. Não, às vezes você pode propor para os seus alunos um experimento mental, ou propor um experimento nesse simulador aí. Né? Ou aqui, como no caso, só para a gente citar, tá? Eu só vou deixar para citar aqui. Então, você tinha, por exemplo, era mais ou menos assim, tá? Você tinha duas partículas, né? Que elas vinham da mesma origem, do mesmo ponto. Só vocês estão aí, estão aí, tudo certo? Estão aí, estão por aí. Sim. Beleza. Então você tinha uma origem aqui. E essas partículas, elas ficavam emaranhadas. Isso aqui é a origem, tá? E aí, independentemente da distância em que elas estivessem, como elas estavam emaranhadas, naquela época a gente chama de emaranhamento quântico, né?
Uma das consequências da mecânica quântica que estava surgindo lá, que era considerado como que estava bombando, né? 1930, aquele período ali, que o Niels Bohr estava discutindo muito com o Einstein. Tinha a noção de que a consequência era que, independentemente da distância em que elas estivessem, por exemplo, se essa estivesse na Lua e se essa estivesse na Terra, o fato de você medir um elemento de realidade física nessa aqui, pelo princípio da incerteza, fazia com que automaticamente você conhecesse o elemento de realidade física daqui. Por causa de um princípio de complementaridade que você tinha lá descrita pelo Heisenberg. E aí, já se você medisse um outro elemento de realidade física aqui, esse na Lua, por exemplo, automaticamente você ia medir um outro elemento de realidade física aqui. Mas veja bem, você não tem como medir as duas ao mesmo tempo, porque elas estão muito longe entre si. E segundo a teoria da relatividade especial de Einstein, que é isso que ele coloca no artigo, você não teria como fazer essa medida de maneira instantânea. Você teria que ter um tempo de viagem suficiente para ir mais rápido que a velocidade da luz para poder chegar e avisar o cara no mesmo momento que tinha ali uma medida, por exemplo, aqui. Mas digamos que aqui o medidor da Lua medisse isso aqui. Por mais que o cara da Terra ainda não soubesse que o da Lua mediu isso aqui, mas o da Lua, por ter medido isso, sabia que, por complementariedade, o da Terra, se ele medisse, ele ia medir isso aqui. E o da Terra, como ele mediu isso aqui, ele sabia, por mais que o da Lua não soubesse ainda, porque não dava tempo ainda de chegar lá para avisar, mas pelo fato de da Terra ter medido isso aqui, ele sabia que se o da Lua medisse, ele ia medir isso aqui, porque esse da Terra já mediu isso aqui. Então, esse outro é obrigado a encontrar isso aqui. Ou seja, tem elementos de realidade física que você não consegue medir. Porque o da Terra tem que escolher uma das medidas. Se ele escolher essa, automaticamente ele sabe que o outro vai escolher essa. Se o da Lua escolher essa, automaticamente ele sabe que o da Terra vai encontrar isso. Ou seja, como existem elementos de realidade física que você não consegue medir, então a mecânica quântica não pode ser considerada uma teoria completa. Porque ela não consegue descrever todos os elementos de realidade física presentes naquelas partículas emaranhadas ali na natureza. Como ela não consegue, a gente tem que ir atrás de uma teoria mais completa. É isso que o Einstein vai defender no artigo dele, chamado EPR. Mas ele propõe, isso aqui na literatura é chamado de experimento mental. Ele propõe esse experimento mental para você imaginar. Então é uma outra perspectiva de experimento. Então são essas três aí. Experimento mais normal, como a gente está habituado a fazer, pegar lá um experimento, tá? E vou até colocar aqui, experimento normal. Só que qual é a proposta? O estudante fazer, tá? Não você, como professor, você instigar ele a fazer. Tá? Uma outra proposta é experimento por meio de simuladores ou de animações. Evite usar só um tipo, tá, pessoal? Senão fica muito monótono. Varie as formas. E o outro experimento é um experimento mental. Você pode usar a imaginação da pessoa. O próprio Feynman, eu já mostrei para vocês, né? Ele usa muito essa ferramenta de você apelar para a imaginação do camarada, de ele imaginar. Eu me lembro de uma vez de eu estar assistindo uma série do Carl Sagan, ele vai falar, eu não me lembro nem sobre o que ele vai falar, mas eu lembro do exemplo que ele fala. Ele pega um cubo e ele começa a dizer, imagina que esse cubo tivesse 4 dimensões. Ele começa primeiro falando de uma dimensão, como é que seria uma dimensão, em 2, em 3,
e aí ele fala em 4. E aí ele começa a explicar, mexendo naquele cubo, como é que seria a física se tivesse uma 4ª dimensão ali. E aí ele vai apelando para a mente da pessoa, entendeu? Então, a gente pode utilizar dentro da nossa discussão, aí dentro das metodologias que a gente estiver trabalhando, esses 3 tipos de experimentos. Para a gente finalizar essa parte de experimento, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, por gentileza, fale. Fique à vontade, pode falar, comentar, para a gente finalizar essa parte de experimento e já concluir uma outra parte aí. Alô, vamos lá, pessoal. Algum comentário a respeito, alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa a acrescentar? Fique à vontade, para a gente poder passar para o próximo ponto. Bom, então, para a gente finalizar essa etapa aqui da aula, eu vou só citar rapidamente a importância disso, que é de extrema importância quando a gente estiver trabalhando essas várias metodologias. Lembrando que essas metodologias, esses aspectos aqui, lembra que eu falei que eu não acredito que seja necessariamente metodologia isso, mas são coisas, por exemplo, experimentos a gente pode utilizar nos 3 momentos pedagógicos, em abordagem temática, em outras metodologias que a gente vier a trabalhar. Aqui também uma coisa importantíssima, a ideia do histórico, tá? É imprescindível que a gente trabalhe história da ciência no decorrer das nossas aulas. Eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês, se vocês estão cursando física, em algum momento vocês foram pescados por alguma coisa da história da ciência. Por algum cientista, por alguma história de algum cientista, por alguma história de uma teoria, por alguma história de como funciona a natureza, enfim. De alguma forma, vocês foram pegos, assim, foi interessante para vocês, porque vocês começaram, olha que bacana, como é que isso aconteceu? Então, a gente não pode furtar o nosso aluno dessa experiência. A gente não pode trabalhar mecânica, cinemática, sem trazer contextos históricos relacionados a isso. A gente não pode falar de gravitação universal, falar de Newton, sem trabalhar os contextos históricos que a gente desenvolveu em relação a isso. A gente não pode trabalhar pressão sem trabalhar, por exemplo, os grandes ícones que discutiram essa ideia de pressão, por exemplo, Pascal, né? Arquimedes, lá na ideia do empuxo. A gente não pode falar de temperatura e calor e não citar Joule, não citar esses personagens, qual é o contexto que eles viviam. Né? Eu me lembro de uma vez, eu já falei para vocês, de ter pegado uma frase, colocado no quadro, uma frase do Blaise Pascal, que não tinha nem a ver com física, mas o conteúdo era sobre pressão e eu ia falar sobre o Blaise Pascal. Eu falar sobre pressão, né? E aí, nesse processo, o que eu fiz? Eu coloquei uma frase do Blaise Pascal, uma das alunas foi fisgada na hora. Depois, quando eu falo fisgada, é claro. Mas é interessante que essa aluna, ela sofria de ansiedade, pessoal. Quando eu falo fisgada, é fisgada para física, né? Ela sofria de ansiedade, ela não conseguia fazer uma questão e ela começava a chorar na sala.
Então, ela viu essa frase do Blaise Pascal, ficou interessada, começou a pesquisar sobre ele, depois ela estava pesquisando sobre a vida dele, depois ela estava vendo os filmes que tinham lançado sobre ele, quais eram os livros que ele tinha escrito, depois ela já estava pesquisando sobre a vida dele, íntima dele, né, sobre a relação com os pais, aquilo que ele tinha criado. Vocês terem ideia, o Pascal foi o primeiro a criar um tipo de calculadora, né? Um ponto de ônibus, que na verdade não era ônibus, na verdade era carroça. Ele foi um dos primeiros a propor isso também. Ele propôs várias coisas. E ela começou a perceber isso, e no final ela disse para mim, mais ou menos assim, né? Que ela percebeu que o Blaise Pascal não tinha a internet que a gente tem, não tinha os livros que a gente tem, ele não tinha a estrutura que a gente tem, e ele tinha problemas de saúde, e mesmo assim ele conseguiu desenvolver tanta coisa. Então a gente às vezes tem tanta possibilidade, tem professores à nossa disposição, e a gente não consegue. E naquele problema, naquelas experiências que eu mostrei para vocês, lá que os alunos estavam trazendo, ela era uma das alunas. E ela queria, na época lá, ela queria poder mostrar o experimento do Blaise Pascal para ter oportunidade de falar um pouco da vida dele para os colegas, e como a vida dele, de alguma forma, foi interessante para ela. Então, aí, poxa, já pensou? Uma frase de alguém talvez tenha impactado a vida de uma estudante, como uma equação, ou um conceito, ou talvez um experimento nunca vá fazer. Então, às vezes, a gente tem que abrir o nosso olhar para a parte histórica da física, tá? Isso aí que é importantíssimo. Gleidson, né, no chat, fui iludido, achei que eu entraria na física... Fui iludido, achei que entraria na física fazendo um monte de experimentos, essas paradas. É isso aí, Gleidson. Mas, assim, o daqui para frente é você que vai... Você pode se especializar, fazer especialização, fazer mestrado, fazer doutorado nessa parte de experimentação. Tanto na parte de pesquisa física mesmo, né? Não voltada para o ensino, quanto trabalhar física para o ensino. Até o TCC de vocês pode ser voltado para metodologias que abordem experimentos para o ensino de física. Vocês podem trabalhar isso tranquilamente. Não é porque vocês têm que olhar a graduação de vocês como um plano geral. É claro que a gente não vai sempre, para sempre, viver nesse plano geral. A gente vai escolher especialidades. Alguém vai trabalhar mais na área de ensino, alguém vai trabalhar mais na área de um laboratório, mas não é laboratório, é um laboratório para pesquisar aquela molécula quando submetida à reação de uma outra molécula. Casos muito específicos. Então, vocês vão, desse mundo todo que vocês estão vendo da física na graduação, vocês vão optar por perspectivas. Não desista do experimento se esse é aquilo que você gosta. Juan, o que me fez ter curiosidade sobre as ciências foram assistindo algumas séries. Isso mesmo, Juan. Séries, documentários, isso também é muito bacana. E quando a gente possibilita esses conhecimentos, né, de séries que tem muito de história da ciência, né, fala de curiosidades, às vezes, por exemplo, o Schrödinger, dizem aí, reza a lenda de que ele criou aquela equação no intervalo depois de ter uma relação com uma antiga affair dele, uma antiga crush dele, aí ele se relacionou com ela e tal, e aí depois ele ficou lá na sacada escrevendo e fazendo equação lá. Então tem várias histórias aí interessantes, né, que hoje em dia tem história da física. Você pode se especializar em história da física, e você vai trabalhar nessa área, tem muito livro escrito sobre isso, e aí você pode também pegar dessa história da física e direcionar para o ensino, trabalhar com o ensino. Então, isso tudo vai depender da vertente. A pessoa não quer trabalhar com ensino, quer trabalhar de alguma outra forma. Beleza, você pode pegar e trabalhar com história dentro dessa pesquisa histórica e tal. Às vezes você pode pegar como é que
surgem as equações no decorrer da história. Você escolhe um grupo lá de equações, que às vezes a gente vê, coloca uma equação no quadro, beleza. Mas será que foi realmente isso que ele pensou? A gente sabe que, por exemplo, a segunda lei de Newton, ela não é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Isso é uma adaptação da segunda lei de Newton, né? E tantas outras equações que são adaptações para tornar mais fáceis, depois de um tempo, né, aquilo que aquele camarada escreveu lá há décadas e séculos atrás. Então, é interessante a gente trabalhar um pouco da história, porque na história tem um pouco de humanidade, né? E as pessoas, é muito bacana isso, porque as pessoas, elas veem o cientista, não apenas o cientista, mas elas também veem o ser humano. Porque, às vezes, o camarada não quer fazer física porque ele acha que física é coisa de doido. E não compreende que o doido que faz física também é um ser humano. Tem as suas dificuldades sociais, às vezes, de relacionamento, as suas inseguranças, os seus sonhos, as suas necessidades básicas de ter um salário, de ter um valor para desenvolver a sua pesquisa. Então, a gente precisa trazer as dificuldades na história da ciência e também na história dos cientistas. Ela traz um pouco de compreensão dos alunos, e aí sim eles conseguem ver, interessante isso. Quer dizer que para que ele pudesse desenvolver isso, ele passou por isso, ele pesquisou aquilo. Por exemplo, a gente acha que o Einstein criou a teoria da relatividade do nada, assim, pá. E a gente despreza tudo aquilo que o Henri Poincaré, aquele pessoal que discutia sobre o éter, estava discutindo na época. E aí o Einstein, porque o Henri Poincaré pegou todos os elementos que estavam sendo discutidos a respeito do éter e colocou em livros. O Einstein pegava esses livros, daquilo que estava bombando na ciência, né, e lia. E aí o Einstein vai propor uma solução para aquele problema. Daí que vai surgir a teoria da relatividade dele. Resposta a toda aquele problemática que estava ali, mas a gente esquece a problemática. A gente esquece todos os cientistas que vieram antes e taxa ele como se fosse o único, e aí a gente acha que a ciência é feita assim. A ciência é feita de uma pessoa só. E aí o aluno não consegue se identificar. Ele não se sente com Einstein. Ele não acha que para que o Einstein chegasse onde ele chegou, ele precisou passar por várias dificuldades. Para que um outro cientista chegasse onde ele chegou, ele precisava passar por várias dificuldades. E o que motivava ele era uma simples natureza que rodeava ele, cientista. Então, quando o estudante consegue compreender isso, a partir do contexto histórico que é abordado, aí fica interessante. Não trabalhar o conteúdo histórico de maneira isolada apenas, pessoal. Assim como eu propus para vocês, não trabalhar apenas experimento, porque, imagina, você montar um curso de física só de experimento para alunos de graduação é interessante, é bacana, vai ser legal. Mas não vai criar conexões com outros saberes. É interessante você misturar todos esses elementos que compõem a física. A física ela é feita de história. Do desenvolvimento da física, do qual era a teoria antes e depois do cara. O que se pensava antes e depois daquele experimento que aconteceu. Experimentos. Então a gente tem que trabalhar todos esses elementos em um conjunto só para que o estudante consiga ter uma visão ampla de como acontece o desenvolvimento científico. Então, você vai trabalhar experimento, você vai trabalhar matemática, você vai trabalhar história, você vai trabalhar vários elementos para que o aluno consiga compreender que aquele é um conhecimento que, poxa, foi desenvolvido até agora. E que, assim como foi desenvolvido, nós estamos em desenvolvimento, nós precisamos de pessoas para pensar sobre isso. E quem sabe ele não seja um desses, né?
para a gente finalizar essa parte do histórico aqui, algum comentário, alguma pergunta, para a gente passar para a proposta que eu quero trazer para vocês. Pode ser em relação a experimentos ou em relação ao histórico, tá? Parte histórica. Podem comentar se tiverem, se sentirem à vontade. Algum comentário, alguma observação, alguma coisa a acrescentar? Alô? Não, professor, é isso aí que você falou mesmo. Tudo certo. Mas não quero que seja isso aí. Eu quero que vocês discutam, eu quero que Eu acho vocês bem chamem. interessante aquela história de Sobral no Ceará, da relatividade geral também, assim. Foi uma coisa que me chamou Sim, bastante atenção. Assim. Bem olha aí, interessante, assim, no Brasil, né? sim, muito bacana, muito interessante e pouca gente sabe, né? Então é abordar isso, abordar essas discussões aí, relacionar com o Brasil, relacionar com aquilo que tem a ver com o dia a dia do estudante, trazer para a parte histórica também. Isso é muito rico e muito pouco explorado, infelizmente. Infelizmente, a gente ainda divide. A Isso é verdade física, mesmo, professor. experimento. Olha, isso aqui é experimento. Pá. Ah, não, mas eu vou trabalhar só a conta e trazer uns conceitos. Não, eu vou trabalhar a história. A gente não consegue trabalhar a física como ela é. Ela é tudo isso. E aí tem os professores especialistas na parte histórica, especialistas na parte... Mas na hora de ensino, a gente não consegue desenvolver toda essa visão para o aluno. Aí a gente cria um aluno manco, né? O cavalo manco, né? Professor, Diga. no início do curso, né? Não sei se os meninos fizeram essa disciplina ainda, que é Introdução à Física. Acho que foi até a professora Ângela que deu essa disciplina. Eu achei muito, muito interessante porque ela fez a gente pesquisar sobre os físicos que existiram e como e nisso cada um tinha que fazer uma apresentação no colégio. A gente até foi, acho que a minha primeira experiência assim dando aula. E foi muito, muito interessante. Tipo, eu falei sobre Tales de Mileto. E tipo, muitas coisas que esse cara descobriu, entendeu? Que ele, apesar de não ter equipamentos, que aquele tempo era precária a situação, né? Eles conseguiram tipo, descobrir muitas coisas. Se eu não estou enganado, era Aristóteles, se eu não tô enganado, que ele descobriu a circunferência da Terra lá, através do Por causa solstício de das verão. sombras, né? Isso por causa das sombras. Então eu achei assim, caramba, chega, me prendeu muito aquilo. Então, e não só a mim, porque quando eu fui dar essa aula, eu percebi que até os alunos, apesar de ter sido uma turma à noite, que o pessoal é bem desgastado devido ao pessoal trabalhar, a gente conseguiu prender a atenção deles. Então, eu creio que tendo essa apresentação dos físicos, essa parte histórica, eu acho que é uma abertura assim para alguns que pensam, o cara estuda física, é doido, só quer saber de cálculo, só quer saber dessas coisas, mas ele tendo essa primeira impressão aí, trazendo esse histórico de cada um, eu acho que fica bem mais fácil de entender. E a gente percebe que é um ser humano, não é uma pessoa, porque
Até eu, quando eu faço curso de física, tu é nerd? Eu disse, não, pô, não sou nerd. Me esforço para me tentar fazer as coisas, estudo, e é isso, me identifico com o curso. Não quer dizer que eu faço um curso de exato que eu sou o melhor, o mais inteligente, não. Pô. Todo mundo é ser humano. E eu vejo isso, entendeu? Sim, sim. Não, é isso mesmo, né? É muito instigante a gente ir descobrindo como as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente não sabe, né? E é bem interessante mesmo. Toda a parte histórica, assim, como isso vai acarretando nas mudanças do pensamento científico, como foi mudando a estrutura do átomo, a percepção, e como isso vai influenciando nas pesquisas, como um vai meio que dando uma deixa para um outro lá questionar, ou ir lá na frente descobrir uma coisa nova, e como isso não está desconectado da cultura que eles estão. Às vezes a cultura que eles estão é mais adepta de uma visão do que de outra. É por isso que a comunidade científica vai preferir uma visão, uma teoria, do que a outra. Isso a gente vê muito. Por exemplo, hoje você tem várias interpretações da mecânica quântica. Mas por que a gente, a nível de graduação e até mesmo de pós, a maioria daquilo que é proposto é a mecânica quântica considerada ortodoxa, né? Que é a mecânica quântica desenvolvida ali tanto da equação de Schrödinger quanto das ideias do Heisenberg. A maior parte daquilo que é desenvolvido é em cima desses fundamentos. Mas você tem outras interpretações. Tem a interpretação do David Bohm, com de Broglie, que a partir do trabalho do de Broglie, ele vai desenvolver isso. Você tem a interpretação do Hugo Everett, né, que é considerada aí, entre aspas, como interpretação dos vários mundos, mas na verdade é uma interpretação, a interpretação do Hugo Everett, baseada no doutorado dele. Só que essas interpretações são taxadas de lado. Você aceita mais essa outra interpretação. Por quê? Porque a própria comunidade científica vai optar por determinadas perspectivas mais do que outras. E isso às vezes tem a ver com o histórico, por exemplo, a ideia do modelo geocêntrico, que a Terra era o centro, né, do universo. Aquele modelo ali foi muito baseado a partir do fato de que a Idade Média era ainda porque assim, teve o Império Romano, né, que pegou ali, do Império Romano você teve um monopólio depois da Igreja, né, da Igreja Católica da época, que a partir desses contextos históricos de Roma também adotou esse característico meio imperialista, né, de domínio, e aí você teve ali uma restauração dos gregos, e aí o pessoal discutindo sobre os livros gregos, porque eles estavam encontrando vários trabalhos dos gregos, eles tiveram contato com Aristóteles, e desse contato com Aristóteles que você teve, digamos assim, uma união entre o pensamento da igreja com o Aristóteles, porque vários pensadores de dentro da igreja estavam trazendo a filosofia grega para a discussão. E aí você tinha um determinado ali, uma determinada mistura, né, entre os dois. E aí teve a Reforma Protestante. Da Reforma Protestante, você teve uma discussão entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Aí, essa discussão, né, que vai gerar... A gente já discutiu isso, né, na aula ou não me lembro. Mas essa discussão que vai fazer com que a Igreja Católica da época, uma das razões de ela não querer abrir a mão do modelo geocêntrico e ameaçar, por exemplo, se colocar contra, né, aqueles que se levantavam dizendo que o modelo heliocêntrico seria um modelo mais correspondente à realidade, é porque você tem ali a Reforma Protestante. Então, você dá o braço a torcer para algumas coisas,
é como se todo mundo... É mais ou menos assim, como tem um grupo aqui contra nós, todo mundo que questionar qualquer coisa aqui que a gente já tem trabalhado, que para nós é aquilo que é o real, é como se fosse do outro lado, entendeu? E aí você tinha aquela discussão lá. Então, por exemplo, o Tycho Brahe e Johannes Kepler. Poucas vezes a gente fala disso, mas se você for analisar, o Tycho Brahe ele era católico e ele acreditava no modelo geocêntrico. O Johannes Kepler era protestante, ele acreditava no modelo heliocêntrico. Não é porque qual é a relação disso? A relação disso é porque a Igreja Católica ainda estava se fechando por causa da Reforma Protestante. A Reforma Protestante estava questionando tudo aquilo que a Igreja Católica estava achando que era verdade. E a gente não sabe se, de alguma forma, isso é um trabalho de pesquisa que pode dar na história, né? Quem sabe uma das coisas que influenciou o próprio Johannes Kepler a pensar no modelo heliocêntrico não foi apenas os cálculos, mas talvez uma das hipóteses que ele lançou para o modelo ser heliocêntrico foi o contexto que ele estava inserido, que era um contexto que questionava aquilo que era considerado dogma para os católicos, né? Então, às vezes, a gente perde esse negócio do contexto, né? Então, é muito interessante. Tem muitos outros exemplos. Agora, deixa eu só deixar para vocês aqui uma proposta de atividade que eu quero que vocês entreguem na próxima aula, tá ok? É o seguinte. Eu quero que vocês preparem uma aula e vocês vão apresentar essa aula na aula que vem, só que vocês vão entregar, são 3 coisas, tá? É um resumo escrito daquilo que vocês... do conteúdo que vocês vão desenvolver. Espera aí, deu bug aqui. Faltou aí a internet? Que deu bug. Faltou aí? Faltou a internet aí? Não, professor. Não, né? Então, pronto. Um resumo escrito daquilo... Já está aí, né? E eu quero que... São três itens. Um resumo escrito. Uma lauda, um resumo, pessoal. Eu quero que vocês façam uma apresentação de um experimento. Isso pode ser daqueles 3 tipos que a gente trabalhou, tá? Você pode escolher um experimento. E, por fim, uma discussão histórica em relação ao conteúdo que você vai estar trabalhando. Só que você vai pegar um tema em comum, tá? Ou seja, você não vai pegar, por exemplo, um tema para falar preparar a aula, o outro para fazer um resumo. Desculpa, a aula está aqui englobada em todos. Deixa eu até colocar aqui. A aula está englobada em todos, tá? Então, por exemplo, você vai escolher um tema qualquer, um tema que você, dentro da física. Um vai escolher um, outro vai escolher outro. Então, você vai pegar um resumo escrito daquele tema, você vai abordar. Você vai apresentar um experimento sobre aquele tema, explicando, né, a respeito. E você vai falar também alguns aspectos históricos que envolvam aquele tema ali. Beleza? Aí, na próxima aula, a gente vai... vocês vão dar essa aula para a gente. Diga lá, Douglas. Professor, esse é preparo de aula. Você está falando para fazer um plano de aula, no caso, né? O plano de aula, vocês já vão trazer... Na verdade, deixa eu até tirar isso aqui daqui, porque o plano de aula, mais ou menos, já vai estar aqui no resumo de vocês. Um resumo escrito daquilo que vocês vão falar. É como se fosse um roteiro, um resumo daquele conteúdo. Sim. E como vocês vão explicar ele? Tá, a gente vai escolher um assunto, beleza. Esse experimento, a gente tem que filmar ou a gente pode pegar um vídeo pronto? Como é que pode fazer assim? Vocês vão apresentar na hora aqui. No caso,
Por exemplo, se vocês pegarem um experimento na hora para apresentar, um experimento normal, como a gente faz, né? Você vai mostrar o experimento, você não precisa nem mostrar o seu rosto, você pode só focar Não pode gravar, não? Não seria mais fácil do que mostrar na hora? Porque pega celular e coisa do celular e não tem como ficar segurando as duas mãos. Se não der, no caso, assim, para fazer na hora, pode gravar um vídeo? Não seria mais prático? Tudo bem, pode ser. Mas eu quero que vocês se utilizem da didática nesse processo, tá? Por exemplo, falem alto, gesticulem se for necessário, se vocês forem usar falando. Vocês podem fazer um vídeo aí. Quem não trouxer um vídeo, não tem problema, você pode apresentar na hora também, tanto a parte de experimento e depois alguma coisa histórica relacionada a isso, ao mesmo tempo, tá bom? Beleza, então. E é isso, pessoal. Tá bom? Posso contar com vocês? Então, essa é a atividade de vocês aí para a próxima aula. A gente faz isso e aí na próxima aula, eu vou trabalhar... quinta-feira, professor? Isso, na quinta-feira. Tá? Beleza. Na quinta a gente já dá uma olhada em uma outra metodologia aqui. Professor, eu acho que o senhor ia falar sobre o negócio presencial lá, que o senhor ia... Ou é amanhã? Não, é na disciplina de práticas. Amanhã a gente conversa. Amanhã tem um vídeo também, né? Pra a gente gesticular, explicando lá o simulado. Tá, isso. O vídeo e também tem uma outra coisa. Só me falaram do vídeo, professor. Então, professor? Porque são todas dizendo ao mesmo tempo que eu estou dando que... Diga lá. Professor? Fala. Porque tem os outros trabalhos também para apresentar, né? Os outros trabalhos, que tem o vídeo gesticulando e tem os outros vídeos ainda que não apresentaram, no caso. Porque o meu eu mandei para o senhor por link, porque não deu para me participar. Então eu tenho que apresentar de novo na hora da aula, ou o senhor já viu, já avaliou? De qual disciplina que vocês estão falando? Prática pedagógica. Muito trabalho. Da prática Já me enrolei todo aqui. Porque da prática, na aula passada, o senhor passou esse vídeo pra gente fazer do simulador explicando. Só que eu não apresentei, eu mandei o link já pro senhor, só pro senhor assistir. Então é necessário eu apresentar na próxima aula novamente, ou o senhor já avaliou pelo link que eu lhe mandei? Não, mas aí a gente pode abrir. Vieram poucas pessoas, a gente pode abrir para mostrar o de vocês aí. Tá bom? Tá bom, então. Aí tem outro trabalho, né? Em cima, depois desse também, que é de prática pedagógica, que é para explicar o mesmo assunto, só que gesticulando. Isso. No caso, eu gravo, eu posso gravar a tela e eu apareço no cantinho, pode ser assim? Pode ser. Tá. Tá bom? Já esse aqui, lembrando, esse aqui é para trazer esses 3 pontos aí, tá? Uma parte escrita mais ou menos com um plano do resumo e como vocês vão apresentar um experimento e uma parte histórica relacionada ao tema. Vocês estão livres para escolher qual é o tema que vocês vão discutir, tá bom? Beleza, professor. Beleza. Falou, galera. Até quinta. Professor, mais uma dúvida. Como é que o senhor vai avaliar essa disciplina? Você vai passar só trabalhos assim, ou você vai passar prova? Como é? Já estou avaliando. Mas tem que participar da aula para o senhor avaliar. Na disciplina de práticas, eu tô avaliando no processo, mas também eu vou ter uma avaliação do produto final de vocês, que é aquelas aulas e materiais de termodinâmica, ondulatória e gravitação. Isso é na práticas pedagógicas. Tá? Entendi. Nessa aqui, eu vou também pedir para que vocês, no final, tenha todas essas atividades que vocês estão mandando, tá valendo, a participação de vocês também. E eu vou pedir uma atividade voltada para metodologia. O que eu quero? Já vou deixar um spoiler, né? Eu quero que vocês produzam um projeto. Nesse projeto, vocês vão identificar as metodologias que vocês vão trabalhar, tá? Eu quero que vocês elaborem um projeto, mas a gente vai trabalhar ainda projeto. Que projeto? Que é um projeto? É um projeto, você tem várias metodologias que você pode utilizar, várias etapas de um projeto. Então, eu quero que vocês elaborem um projeto no final dessa disciplina de processo de didática. Tá bom? Tá, beleza. Entendi.
Mas a gente vai conversar mais lá na frente. Ok? Um abraço, pessoal. Boa noite. Até mais, professor. Boa noite, pessoal. Abraço.